Dr. Opa. Bom, vou fazer a apresentação aqui do Dr. Thiago Antônio de Oliveira Mendes, vai ser o palestrante. Ele que possui curso técnico em Química pelo Cefet-MG em 2004, graduação em Farmácia pelo UFMG em 2009, mestrado em Parasitologia pela UFMG também em 2011 e doutorado em Bioinformática pela UFMG com período sanduíche no European Molecular Biology Laboratory. Foi residente pós-doutoral do Departamento de Bioquímica e Imunologia da UFMG. Atualmente é professor adjunto do Departamento de Bioquímica e Biologia Molecular da UFV, membro da European Molecular Biology Laboratory Alumni Association e bolsista de produtividade em pesquisa do CNPq nível 2 na área de biotecnologia. Atua como orientador permanente do programa de pós-graduação em Bioquímica Aplicada e do programa de pós-graduação em Microbiologia Agrícola. Vocês estão me ouvindo, né? Só ter certeza. Em Microbiologia Agrícola, ambos pela UFV e pelo programa de pós-graduação em Bioinformática da UFMG. Desde 2019 exerce a função de coordenador do programa de pós-graduação em Bioquímica Aplicada da UFV. Também foi membro titular do Conselho Universitário da UFV de 2017 a 2021. Coordena o grupo de pesquisa de Biologia Sintética e Modelagem de Sistemas Biológicos, que desenvolve projetos relacionados a diagnóstico e controle de doenças infecciosas, incluindo prototipagem e validação de testes de diagnósticos sorológicos e moleculares, identificação e utilização de novos compostos bioativos contra patógenos e desenvolvimento de vacinas. Entre os projetos envolvidos destacam-se a parceria com empresas privadas, que incluem prototipagem de testes rápidos imunocromatográfico de fluxo lateral para diagnóstico de doenças como leishmaniose, doença de Chagas, doenças virais como dengue, zika e Covid-19. E parceria para o desenvolvimento de vacinas contra multipatógenos, como vacina tríplice contra zoonoses transmitidas por carrapato. Também desenvolve novas tecnologias disruptivas para detecção e controle de agentes infecciosos, incluindo dispositivos eletrônicos para quantificação point of care de patógenos em amostras biológicas, utilizando fibras óticas funcionalizadas com anticorpos ou aptâmeros. Abordagem de reversão de resistências bacterianas por edição de genomas utilizando CRISPR-Cas9, e desenvolvimento de bioplásticos de celulose com atividade antimicrobiana para a eliminação de patógenos em efluentes e alimentos através do uso como filtros em embalagens. Bom, essa era a apresentação. Se o Dr. Thiago tiver alguma correção aqui sobre o que eu falei, por favor, faça, senão pode ir tocando. Obrigado, André, pela apresentação. Obrigado ao programa de pós-graduação pelo convite. Eu tenho que agradecer também a Heloísa, né, que entrou em contato comigo e ajudou nessa logística para poder estar apresentando hoje para vocês. É um prazer estar presente aqui, né, no programa de pós-graduação em Genética e Melhoramento de Plantas. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre uma linha de pesquisa do nosso grupo de pesquisa aqui da UFV, nessa área de microbiologia, tratamento de efluentes, tá? E vou direcionar a apresentação também para áreas que sejam também mais correlatas de vocês. Vou falar um pouquinho da aplicação dessa tecnologia para a agricultura, por exemplo, né, para controle de micro-organismos, águas de reuso, entre outras. Eu tenho essa formação, então, em farmácia, mas eu sempre gostei da área de desenvolvimento de produtos. E eu tenho um faro bom para essa parte, eu tenho uma interação boa com empresas, com vários projetos sendo financiados e alguns produtos finalmente, depois de muitos anos, chegando ao mercado. E vocês vão ver que a forma como o meu grupo de pesquisa faz o delineamento experimental dos seus produtos tem muito a ver também não só com a parte científica, que nos interessa muito, claro, a publicação, evolução científica, mas também a gente já absorve várias questões de mercado, né? Como que essa tecnologia vai entrar, otimização, viabilidade de custo, prototipagem, os TRLs, graus de desenvolvimento. E a gente tenta também misturar então, esses vários aspectos da biologia, da engenharia, no desenvolvimento desses bioprodutos. Então, coloquei como título geral os filtros biodegradáveis de celulose, contendo aptâmeros, aqui eu não estou conseguindo, só diminuir um pouquinho que eu não estava conseguindo ver, de DNA para remoção de contaminantes químicos e patógenos de efluentes.
Eu sou residente, então, do Departamento de Bioquímica e Biologia Molecular, e eu cheguei nesse departamento, então, em 2016, então vocês vão ver aí um conjunto de dados que a gente vem desenvolvendo aí, na verdade, desde 2017, 2018, que essa linha começou no meu laboratório, e assim que eu cheguei na UFV, né, eu comecei a coordenar, eu criei e comecei a coordenar um grupo de pesquisa de biologia sintética e modelagem de sistemas biológicos. Alguns slides meus vão estar em inglês, tá? Porque, na verdade, eu fui fazendo uma coxa de retalho de várias apresentações que eu tenho, porque eu vou falar de vários projetos diferentes dentro de uma mesma linha de pesquisa. Aí vocês me desculpem, então, dessa falta de padronização dos slides. Vocês vão ver também que alguns slides têm alguns logotipos específicos, igual o logotipo aqui do governo federal, do SUS, né, Ministério da Saúde, porque são apresentações de projetos que obrigatoriamente eu preciso colocar esses logotipos por causa dos financiamentos, a qual a gente é muito grato, tá? É por esse motivo que vocês vão enxergar alguns logotipos ao longo das apresentações. Então, para começar, pessoal, eu trouxe para vocês um pouquinho do que é o nosso grupo de pesquisa em biologia sintética e modelagem de sistemas biológicos, né? A gente entende pelo termo biologia sintética a área da biologia que desenvolve biomateriais, bioprodutos baseados em moléculas biológicas que não existem na natureza, daí que vem esse nome de sintético, né? Nós trabalhamos, então, dentro da UFV, dentro de 4 espaços mais bem definidos, tá? A parte, então, dependendo do que nós vamos aplicar em biologia sintética. Nós temos a parte que nós desenvolvemos dentro do Laboratório de Biotecnologia Molecular do Departamento de Bioquímica e Biologia Molecular da UFV, um espaço de 75 metros quadrados, e que é equipado para trabalhar com biologia molecular e bioquímica em identificação, caracterização e purificação de biomoléculas. Então, essa parte mais de desenho de biomoléculas é feito nesse laboratório. Nós temos também uma área de prospecção de moléculas no laboratório de proteômica e bioinformática de 40 metros quadrados, que fica no Bioagro. Bioagro é o Instituto Biotecnológico Aplicado à Agropecuária. Então, ele é um instituto científico dentro da Universidade Federal de Viçosa. Além disso, nós temos um laboratório maior, que é o Laboratório de Biofármacos, de 400 metros quadrados, do qual desses 400 metros quadrados, 150 metros quadrados é um biotério. A gente consegue fazer teste com roedores, é um biotério de roedores, tá? A gente consegue fazer experimentos com hamster, camundongo e ratos. E nós também temos acesso a 2 casas de vegetação, mais ou menos 45 metros quadrados, que a gente faz a maioria dos experimentos relacionados à agricultura, tá? Apesar de ser um grupo novo, é um grupo bem grande, bem ativo, tá? Eu já foi falado que eu oriento em 3 programas de pós-graduação. Nós estamos também com uma equipe boa de pós-doc sob supervisão. Atualmente, na verdade, são 6. Esse número está até desatualizado. Nós tivemos algumas sinalizações de bolsa. São 6 pós-docs, então, atuando no laboratório. E mais toda essa turma aí que eu vou apresentar no finalzinho para vocês. Dentro do nosso laboratório, então, a linha principal, né, a nossa expertise é desenvolvimento de bioprodutos. Então, desenvolvimento de produtos biotecnológicos, tá? Dentro dessa temática principal do laboratório, desenvolvimento de bioprodutos, nós temos 4 linhas principais atualmente no laboratório, que é a linha de desenvolvimento de testes rápidos, né? Baseados em apitâminos ou anticorpo para detecção de patógenos e contaminantes químicos em uma grande variedade de amostras. Então, aqui eu coloquei de alimentos e plantas, mas também tem amostra humana, amostras de interesse veterinário. Nós temos também desenvolvimento de bioplásticos a partir de biomassa vegetal, né? Para ser usado, inclusive, como biofiltro para remover esses patógenos e esses contaminantes de águas de importância, que podem ser águas potáveis para consumo, águas residuais, como efluentes hospitalares, efluentes agrícola, né? Entre outras. Temos também o desenvolvimento de sistemas nanoestruturados, tá? De liberação de RNA de interferência. Nós estamos aplicando essa linha principalmente para controle de fitopatógenos. Então, a gente está usando o RNA de interferência como uma ferramenta para desligar genes essenciais de insetos, pragas, né? De alguns patógenos, fungos, algumas bactérias, e usar esse efeito agrotóxico, né, dessas RNAs de interferência. E também nós trabalhamos com edição de genoma por aperfeiçoamento da tecnologia de CRISPR-Cas9 aplicado ao controle de patógeno.
Basicamente, o pessoal do meu laboratório trabalha em 2 unidades diferentes. Nós temos um espaço que é mais aplicado à bioinformática, com computadores disponíveis, né? Que é o que nós chamamos do laboratório seco, do Dry Lab. Na parte de bioinformática, a gente faz genômicas, transcriptômicas, proteômicas, metabolômicas, modelagens matemáticas dentro da biologia de sistemas, predição de estrutura, entre outras coisas mais. E, geralmente, essa etapa ela é inicial nos projetos. Ela é uma etapa de desenho experimental e prospecção de alvos para o desenvolvimento do produto. E depois, geralmente, a gente vai para o laboratório úmido, né, para o nosso wet lab, onde a gente aplica uma série de ferramentas de biologia molecular, microbiologia, biologia sintética, imunologia, engenharia genética, né, para poder desenvolver esse produto e validar esse produto na prática. Hoje eu vou falar para vocês especificamente dessa segunda linha de pesquisa, que é a utilização da biomassa vegetal para a produção de bioplásticos. Então, qual que são os problemas que nós pensamos em resolver com a utilização desses bioplásticos, então? Um dos problemas é a questão da resistência bacteriana, né? Se não fosse a pandemia da Covid, provavelmente resistência bacteriana seria uma das principais causas de morte em se tratando de doenças infecciosas. Inclusive, em 2019, saiu um relatório da OMS, né, destacando, né, o quão acelerada está a dispersão da resistência bacteriana a fármacos e drogas conhecidos. E um dos fatores que contribuem para essa resistência é a existência de resíduos de antibióticos e antimicrobianos que são liberados aí nos efluentes, nos esgotos hospitalares ou domésticos ou rurais ou agrícola, né? Que também na pecuária usa muito antibiótico, por exemplo. Inclusive, muitos dos pesticidas que podem ser utilizados na agricultura têm também atividade antimicrobiana. E esses antibióticos, esses resíduos na natureza, acabam sendo fontes de pressão seletiva que vai favorecer a dispersão da resistência bacteriana. Então, a nossa hipótese é que esses resíduos de antibióticos, substâncias com ações antimicrobianas presentes no ambiente vão ser uma pressão seletiva para aumentar a dispersão de resistência. Dessa forma, se a gente, então, de alguma forma, reduz ou elimina esses resíduos de antibióticos e antimicrobianos desses efluentes, nós estamos tirando uma pressão seletiva do ambiente e contribuindo para a redução da dispersão dessa resistência bacteriana. Além disso, isso pode ser feito através de um filtro, né? Então, aqui eu estou modelando um filtro que pode tirar esses componentes dos efluentes, um filtro que seja aplicado, por exemplo, a estações de tratamentos de efluente. E esses filtros, além de retirar essas moléculas contaminantes, eles podem ter o potencial também de ser aplicados para remoção de patógenos. Então, a gente tem patógenos que estão vinculados por efluente, como, por exemplo, Escherichia coli, salmonela, que causa salmonelose, né? Entre outras, rotavírus, que a principal fonte de transmissão é por contaminação de efluente em alimentos ou água, né? É o que a gente chama de rota oral fecal, né? E, além disso, pessoal, dentro dessa linha de projeto, nós também encaixamos um projeto aplicado à Covid-19, a SARS-CoV-2. A gente sabe que a principal fonte de transmissão do Covid é pelo ar, é a principal e a majoritária, mas já existem alguns estudos que conseguem isolar o vírus de água e conseguem, inclusive, isolar essas partículas virais ativas, que são capazes de causar infecções em modelos experimentais em laboratório. E aí isso nos acende um alerta que a transmissão por água ou efluente, principalmente falando em efluentes de hospitalares, né, onde a carga viral vai estar muito alta, pode ser uma fonte secundária de transmissão também do SARS-CoV-2. E aí, baseado nisso, nós também aplicamos nosso filtro para a eliminação do SARS-CoV-2 em efluentes. Basicamente, a ideia geral desse filtro é onde eu tenho aqui uma estrutura na qual o efluente ele vai entrar nessa estrutura, ele vai entrar em contato com uma superfície que está biologicamente ativada para remover esses antibióticos, esses patógenos, e agora o efluente sai com menor concentração ou livre desses contaminantes, desses patógenos no final.
A nossa ideia é de um filtro regenerável, né, até para ser utilizado mais vezes, e a gente tem, inclusive, um sistema predito de regeneração, onde a gente aplica uma solução de regeneração que vai retirar o material contaminante ou os patógenos que foram absorvidos aqui nessa superfície. Nós vamos ter um concentrado de contaminante ou um concentrado de patógeno que é muito mais fácil de tratar do que aquele efluente que nós temos ali. Esse é um de modelos do filtro. Vocês vão ver que eu estou chamando de protótipo de filtro 1, tá? Da SARS-CoV-2, por exemplo, ele nem é muito interessante, porque a gente teria que tirar o patógeno e aqui a gente estaria colocando o técnico em risco de contato com o patógeno. Uma outra aplicação interessante desse filtro seria para o uso de efluentes, qualquer que seja a fonte dele, né? Seja doméstico, seja coletado de chuva, seja aproveitado da própria agricultura, né? No reuso dessa água. A gente sabe que a agricultura responde por uma porção significativa de toda a água que é consumida, né? No nosso país, principalmente, que é um país extremamente agrícola, né? Eu já vi números que chegam aí 90% da água que é consumida é para sustentar a agricultura e a pecuária. Além desse gasto exacerbado dessa água, é muito interessante o reuso, não só para economizar o que eu estou usando de água, mas é porque durante esse reuso, se eu uso, por exemplo, efluente é uma fonte riquíssima de matérias orgânicas, riquíssima de carbono, riquíssima de nitrogênio, e esses nutrientes eles podem ser, inclusive, favoráveis para os crescimentos dos vegetais. Então, a utilização desses efluentes tem essa vantagem de ser uma água com alto valor nutritivo, tá? Mas qual que é o problema dessas águas de reuso? Um dos problemas é a veiculação de fitopatógenos que podem acabar contaminando aquele ambiente pelo esse reuso, né? E causar doenças aí na planta. Então, um filtro que de alguma forma eliminasse esses patógenos, né? Removesse esses patógenos, e poderia ser extremamente adequado também para aplicação em águas de reuso. E aí nós precisamos de um sistema que seja eficiente na remoção, que tenha baixo custo, né? E que seja de fácil manipulação. Esse seria o produto ideal para utilização como filtro nesses sistemas de água. Aí nós temos um protótipo 2 agora, tá? Esse protótipo 2 é de um outro filtro, na qual nós temos a entrada desse efluente, a saída desse efluente aqui em cima. Esse filtro, então, ele é revestido pela membrana de celulose, que tem a capacidade de adesão dos meus patógenos de interesse, tá? Esse esquema de filtro é o que a gente usa para SARS-CoV-2 também. E, além da adesão, esse filtro ele tem tanto a função de retirada do patógeno, como de inativação desse patógeno. Então, ele é baseado numa lâmpada UV de 9 watts, que está aqui dentro de um tubo de quartzo, né? Para evitar que a água entre em contato direto com a lâmpada. E os patógenos, eles são retidos, e a lâmpada UV agora emite fótons, né? No comprimento de onda ultravioleta, que são capazes de inativar e degradar, né? E eliminar esses patógenos. Qual que é a vantagem de usar uma membrana em vez de usar só uma lâmpada UV? O líquido vai passar por esse filtro sob uma vazão. E essa vazão vai direcionar o tempo de contato entre a lâmina de água e a lâmpada. Geralmente, essa vazão é muito alta, então o tempo de contato da lâmpada com a água, com a lâmina de água aqui dentro, é muito baixo e não suficiente para eliminar o patógeno. Então, a ideia de acoplar a membrana aqui também é que a membrana vai adsorver esses patógenos, aumentando o tempo de contato entre a lâmpada e os patógenos, melhorando a eficiência do filtro, ok? Continuando, então, e onde que entra os apitâmeros aí, então? Daqui a pouco eu explico o que é um apitâmero direitinho, mas o apitâmero é uma molécula que pode ser um sensor e que se ligue com alta afinidade ao nosso alvo, por exemplo, um antibiótico ou um patógeno, tá? Então, nós temos alguns protocolos que a gente consegue ligar essa molécula de DNA na superfície da membrana, tá? A gente faz um tratamento com divinilsulfona e forma depois uma ligação covalente fixa entre a superfície do meu filtro e a molécula de apitâmero, que vai ter a capacidade de retenção do meu patógeno ou do meu contaminante de interesse. Então, o que são esses apitâmeros, então? Apitâmeros são pequenas moléculas de DNA ou RNA ou peptídeos, tá?
que tem a capacidade de se ligar com uma alta afinidade e uma alta especificidade a um alvo, tá? Os aptâmeros, inclusive, são moléculas naturais. Os aptâmeros são moléculas que estão presentes nas células, que inclusive participam do controle de expressão gênica, o controle de divisão celular, o controle de replicação de DNA e de tradução, baseado na presença de metabólitos. Então, ele reconhece a presença ou a ausência de um metabólito e consegue transmitir esse sinal mais para frente. Então, aptâmero é esse DNA ou esse RNA que se liga especificamente a um alvo. Aqui do lado direito nós temos um exemplo de aptâmero. Geralmente essa ligação está associada a uma mudança de conformação que permite uma melhor interação com o meu alvo. Então, tem que ter esse potencial de ligação com alta afinidade e alta especificidade. Eu tenho que conseguir separar um alvo do outro, tá? Essas características são as mesmas de um anticorpo. O anticorpo é uma proteína que também se liga a um alvo específico com alta afinidade. Então, por esse motivo, os aptâmeros geralmente são chamados de anticorpos de DNA ou anticorpos de RNA. É um sinônimo aí para aptâmeros, tá? Quais são as vantagens? Primeiro eu trabalho principalmente com DNA por ser mais estável. Embora nós tenhamos metodologias de modificar as bases que fazem parte do aptâmero e aumentar a estabilidade, eu tenho preferência de trabalhar com aptâmeros de DNA. Quais são as vantagens de aptâmero em relação ao uso de anticorpo, que é a tecnologia clássica que tem a mesma função? A primeira grande vantagem é o baixo custo. Então, aqui eu coloquei para vocês uma comparação de preço. Os aptâmeros são produzidos por síntese química. Então, é da mesma forma que se sintetiza primer nos laboratórios, né? A gente terceiriza, paga um valor super baixo. Por exemplo, 100 milimolar de aptâmero está saindo aí um preço médio de $9,70. Por outro lado, a produção de anticorpo exige o uso de animais. Aí tem a injeção com o imunizante, né? E com o antígeno nesse animal, para depois obter o sangue ou o soro desses animais contendo os anticorpos, que podem ser purificados. E levando todo esse custo de produção que nós temos, 100 milimolar de anticorpo sai em média por $1.100, né? Muito mais caro do que os aptâmeros. Então, a grande vantagem dos aptâmeros é o custo. Além disso, os aptâmeros são moléculas menores do que os anticorpos e, como são moléculas de ácidos nucleicos, elas têm a capacidade de atravessar membrana, tá? E alcançar os compartimentos intracelular. Então, eu consigo fazer marcação ou ligação de alvos, né, intracelulares, dentro da célula. Os anticorpos também eu só consigo produzir para aquelas moléculas que são imunogênicas, que são capazes de induzir uma resposta imune. Para os alvos não imunogênicos é impossível produzir anticorpo. E aí a gente consegue produzir aptâmero contra eles, tá? Possui uma alta estabilidade térmica de pH, né, o que ajuda a gente a trabalhar, vai gerar produtos depois com valores de validades bons, né, e adequados para a indústria. E são passíveis de modificação. Então, por exemplo, é comum a halogenação das bases de ribose de aptâmero de RNA. Então, a gente substitui, né, uma hidroxila do carbono 2' por um halogênio, um grupo halogênio, por exemplo, como flúor, como bromo, como cloro. E isso aumenta a estabilidade da molécula, ok? A nossa linha de projetos, então, de produção de filtros, seja para contaminantes químicos ou patógenos, ela segue 6 objetivos específicos. Nós vamos começar, então, falando um pouco sobre a produção dessa biomembrana, né, desse biofiltro de celulose, né, a partir de resíduos da agroindústria. A gente utiliza principalmente resíduos da indústria do café, porque nós estamos aqui na zona da mata de Minas Gerais, com uma indústria cafeeira próxima muito forte. Então, a gente consegue com facilidade esses resíduos. Então, inicialmente, a gente obtém esses resíduos, né, dessas fazendas produtoras de café. Nós estamos trabalhando bem atualmente, tanto com café verde, quanto com café boia. Essa denominação de café, né, nós temos café verde, cereja e boia. O cereja é aquele café maduro no ponto certo para gerar uma bebida de boa qualidade. O café verde, como ele fala, é o fruto verde, né, antes de chegar
no maduro, então às vezes ele cai do pé como café verde, né? E aí é um café perdido, a gente consegue aproveitar esse resíduo. E o café boia é aquele café que já está mais passado, né? Já é um café quase que podre, na verdade, né? E que ele é separado do restante do café, porque depois que põe o café, coloca água, os cafés boias vão boiar, porque como eles estão mais podres ou mais velhos, eles estão mais oco por dentro, né? E eles acabam boiando nessa água, daí que vem a denominação de café boia. Nós pegamos então esses resíduos, café verde e café boia, né? Trituramos, extraímos a celulose na forma de fibras, eliminando, por exemplo, outros componentes da parede vegetal, como lignina, hemicelulose, tá? Entre outros. Extraímos essa celulose, a partir dessa celulose a gente faz microesferas, a gente transforma então em tamanhos micron para a gente poder gerar um produto adequado, homogêneo. Depois a gente pega essa microesfera e a gente basicamente polimeriza. A gente trabalha com um sistema de polimerização dessa microesfera. Tem vários protocolos diferentes de polimerização. A gente gosta muito de um protocolo baseado na solubilização de celulose com uma solução de íon forte, como é o caso do cloreto de zinco, e depois a gente leva isso para aquecimento para propiciar a polimerização dessas unidades de celulose. Aí a gente consegue fazer um plástico que a gente consegue moldar como nós queremos. Então, no primeiro protótipo, a gente consegue moldar na forma de espiral. No segundo protótipo, na forma de folha, porque vai cobrir toda a região interna numa porção plástica de um filtro, ok? E é nesse plástico de celulose que a gente liga, então, os apitâmeros utilizando aquela reação de divinil sulfona. Aqui é um exemplo de um protótipo que nós temos no laboratório, tá? Esse protótipo, então, aqui está a região de filtro. Ele é escuro porque a lâmpada UV está dentro, é uma forma de proteger os manipuladores, né, do filtro. Como ele depende de uma lâmpada UV e depende de energia, nesse momento ele é conectado ainda por energia elétrica, a tomada, tá? Aí ao sistema de filtro aqui, nós temos aqui ele trabalhando tanto em sistema aberto, quando a gente coloca, por exemplo, em aquários diferentes, eu tenho um lado onde eu vou ter a solução contendo meu patógeno, meu contaminante, né? E do outro lado eu vou ter o resultado do tratamento dele com o meu filtro. Então, uma vez que esses protótipos foram finalizados, a gente começou para avaliar a eficiência desses filtros, né? Em soluções sintéticas, para ver... Então, são soluções que a gente produz no laboratório, quimicamente definida, contendo o antibiótico, contendo os patógenos, se for o caso. Então, a gente faz essa análise primeiro. E a gente também avalia depois o filtro utilizando um efluente mais próximo da realidade. Então, ou um efluente hospitalar ou um efluente agrícola. Então, aqui está um exemplo, tá, da aplicação da metodologia para a remoção de antibióticos. A gente coloca em contato a solução com o filtro, tá? E a gente faz o doseamento da quantidade de antibiótico por HPLC antes do contato com o filtro e depois do contato com o filtro. Esse é um filtro que é capaz de tirar 5 classes diferentes de antibiótico. E a gente faz primeiro a remoção na sintética, se der removida, a gente vai para a hospitalar ou de agroindústria. Aqui é um exemplo de quantificação de antibiótico, tá? Que é a ampicilina por HPLC. Vocês podem ver, então, o sinal antes da passagem no filtro e o sinal pós-passagem no filtro é bastante eficiente para remover esse antibiótico, tá? Nós também temos alguns resultados com SARS-CoV-2, a gente usou aquele segundo protótipo de vírus, né, de filtro. Nós usamos, então, o SARS-CoV-2, devido ao alto potencial de infecção, nós preferimos não utilizar nesse primeiro momento e nós validamos o filtro com o que nós chamamos de pseudovírus. Pseudovírus, então, é um vírus qualquer, a gente usou um lentivírus, e que expressa proteínas do vírus que ele tem semelhança, como, por exemplo, o SARS-CoV-2. Então, esse lentivírus ele expressa a proteína S na superfície do seu capsídeo, ou seja, ele tem características muito semelhantes com o vírus e ele consegue infectar a célula pela mesma via, que aqui no caso do SARS-CoV-2 vai ser pela interação da proteína S com a proteína de membrana ACE2,
para propiciar a entrada desse vírus dentro da célula. E esse lentevírus ele é modificado de forma que ele codifica no seu genoma um gene repórter, né? Um gene codificador de luciferase. E a luciferase, na presença do luminol, né? Vai oxidar, essa oxidação fica instável e o luminol acaba liberando energia na forma de luz. Então, a gente consegue fazer um ensaio de quimioluminescência para detectar quanto do vírus infectou aquela célula. Então, eu passo o meu efluente pelo meu filtro, e aí eu faço o ensaio com a solução antes de passar e depois de passar, e avalio quanto que reduziu a sinalização do pseudovírus. Aqui é um dos resultados preliminares com SARS-CoV-2, tá? Então, foi feito o teste somente com membrana, somente com filtro V e com os dois ao mesmo tempo. Nós podemos ver, pessoal, que no eixo X eu tenho aqui a vazão, os valores de vazões diferentes, e no eixo Y a porcentagem de SARS-CoV-2 no nosso efluente. Nós podemos ver que com o aumento da vazão, nós temos uma redução da atividade da lâmpada UV, uma menor superfície de contato, né, por menor tempo, entre a UV e a lâmina de água, que acaba resultando em redução da atividade, o que acontece principalmente com uma vazão maior. Então, a gente trabalhou nos outros etapas do projeto com a vazão bem alta também, próximo de 220, porque se funciona com vazão alta, provavelmente vai funcionar também com a vazão pequena. Esse mesmo filtro também, contendo esses apitâmeros, a gente utilizou para remoção de outros patógenos em efluente doméstico também, patógenos mais de interesse humano, embora tenha outros patógenos que podem ser de interesse animal, como E. coli, salmonella, né? Leptospira, mas a maioria é de interesse humano. Vamos entender então essa figura. Pessoal, é a mesma figura anterior, só que aqui eu vou ter a porcentagem de remoção dos patógenos para cada tecnologia. Então, a única que nós chegamos para 100, próximo de 100, para todos os patógenos testados, né, foi com a membrana e o UV ao mesmo tempo. E outra aplicação do projeto é para eliminação, então, de fitopatógenos em águas de reuso agrícola, né? E aí nós utilizamos também esse sistema para águas de reuso agrícola e nós concentramos em 3 patógenos principais para a gente poder avaliar se o filtro é eficiente. Então, a gente infectou, né, essa água residual, né, que é tratada, essa água tratada com esses diferentes patógenos. Nós usamos, então, Haustonia solanacearum, né, causadora aí de murcha bacteriana. Utilizamos esporos do fungo Phacopsera, que causa aí a ferrugem da soja. E usamos também ovos e larvas de nematóides de interesse vegetal também. Tá? Então, a gente cobriu bastante aí as principais classes de organismos que participam desses processos de infecção. Então, a gente passa no nosso filtro e depois quantifica a quantidade de patógeno que eu tenho, antes e depois, por PCR em tempo real, por real-time PCR, tá? Que já se mostrou ter uma boa correlação com a quantificação mesmo desses patógenos, o número de patógenos que eu tenho naquele meu ambiente. Notem que a gente também consegue trabalhar com sistema aberto, ou seja, eu passo todo o volume de água uma única vez no meu filtro e avalio como foi a redução, ou posso trabalhar também com sistemas fechados. Se eu pegar essa minha mangueira e colocar nesse sistema aqui, eu vou ter um sistema fechado, a água vai ficar recircularizando dentro desse meu sistema. E aí eu posso coletar a cada espaço de tempo, né, a cada 15 minutos, 30 minutos, 1 hora, uma alíquota dessa solução para ver se já foi eficiente o tempo para resolver o que interessa, né? O problema que se tem. Ok? Aqui está o resultado, então, tá? Para esses fitopatógenos. Então, aqui nós temos o resultado para a Haustonia, a bactéria, né? Então, a membrana com UV teve os melhores resultados, independente da vazão, justamente porque retém, né, esses patógenos ao mesmo tempo que elimina, aumentando a eficiência do sistema comparado à membrana sozinha e a membrana somente somente UV, né, sem membrana. Lado esquerdo inferior, Phacopsera.
E lado direito, nós temos aí nematóides, ok? Então, depois que os filtros foram demonstrados, né, que eles estavam eficientes, estavam funcionando bem, a gente passou para o desenvolvimento do protocolo de regeneração. E como é apitâmero, o apitâmero agora interage com o nosso patógeno, nosso contaminante, porque o filtro de patógeno a gente só usou com lâmpada de V. Interage com o contaminante. Como é que eu vou tirar o contaminante dali e permitir que meu filtro interaja com outros contaminantes? Então, a gente desenvolveu um sistema de regeneração. Primeiro, a gente simulou computacionalmente a respeito da validade desse filtro. Então, a gente fez uma simulação considerando, né, as dimensões do filtro, 35 por 18, tá? Aí nós levamos em consideração a eficiência de ligação de epitâmeros nessa membrana. Levamos em consideração o volume de efluente que vai passar por dia, né? É 2.000, é 100.000, é 200.000, né? Então, a gente fez essa modelagem baseada com esse volume do filtro por dia. E também modelamos o fluxo de entrada, qual que era o volume de entrada por tempo, né? 1,4 litros por minuto. E a concentração de antibiótico, que pode saturar, né? Era 100 ppm, mas aí eu posso chegar num momento que eu não tenho mais espaço, né, para poder se ligar a essa membrana. Então, a gente tem também que simular essa concentração de antibiótico. Por nossa simulação matemática, a gente chega que o filtro tem uma validade mais ou menos de 24 meses, né? Antes da primeira regeneração. Então, ele tem essa duração de 24 meses. Se eu regenero uma vez e o filtro continua viável, eu tenho agora um filtro com validade de 48 meses. Então, a cada 48 meses eu precisaria trocar esse filtro. Então, são valores adequados aí para o mercado. O protocolo de regeneração se baseia nas interações que as bases nitrogenadas do DNA e do apitâmero vão ter com o nosso alvo, e para quebrar essas interações a gente pode simplesmente alterar o pH do ambiente, né? O pH interfere na estrutura dessas moléculas de apitâmero e de DNA em geral, né? A gente usa um pH mais ácido, a gente usa uma solução ácida de ácido acético, 10%. Essa solução ela foi escolhida, né, porque ela é amena para a celulose, por exemplo, não causa nenhum dano na celulose, mas vai, teoricamente, desligar os antibióticos da nossa membrana, tá? Então, no final, a gente conseguiu um concentrado de 12,8 miligramas por ml dos antibióticos em pH 7,7. 4,7, desculpa. Uma vez que o sistema... só do gráfico, né? Nós testamos várias regenerações seguidas, uma atrás da outra, mas a gente pode ver que a partir da terceira regeneração, a gente perde mais de 80% da atividade, desculpa, a gente perde mais de 20% da atividade de nossa remoção. Então, a gente considerou que o filtro consegue passar tranquilamente por 2 regenerações, por isso que eu falei lá atrás, um prazo de validade aí, então, de 48 meses. Pessoal, uma vez que nós desenvolvemos esse sistema, esse protótipo, resta agora, como eu falei para você, que a gente gosta muito de mercado, considerar o custo de produção e as possibilidades de escalonamento de produção desses filtros. Aí, para custo de produção, então, a gente fez esse cálculo para a produção de um único filtro, que gasta 80 ml de solução que usa para membrana, e aqui nós colocamos os valores dos reagentes, né, associados a esse custo. A gente pode ver que o resíduo não tem preço, né? Porque, na verdade, a gente ganha esse resíduo de café, a gente faz um favor para o produtor que não sabe o que fazer com esse resíduo de café. Os reagentes químicos, né, da membrana, apitâmeros, isso nos dá um valor final aí por filtro de R$ 39,50, ou seja, um filtro de baixíssimo custo para durar 48 meses. Aqui são possibilidades de evolução do nosso sistema. Uma limitação para aplicação em campo é a dependência da energia elétrica para funcionar a lâmpada UV, mas nós já estamos tentando adequar o nosso filtro para utilizar agora energia solar, utilizando células fotovoltaicas, né, que nos permite agora aproveitar a energia solar para a manutenção desses filtros, o que estaria em comum acordo com a aplicação dele em regiões rurais. Por último, então, pessoal, eu queria falar de um outro objetivo que eu já tenho um sistema bom de remoção de contaminantes e patógenos,
Como é que eu vou saber se eu estou eliminando bem? Então, acoplado a isso, seria interessante o sistema de detecção, que me falasse que eu estou realmente eficientemente removendo esses patógenos e detectando esses patógenos no ambiente. E os aptâmeros, pessoal, eles já têm essa característica de se ligar especificamente a alguns alvos. Então, como é que eu posso agora prototipar um sistema de detecção baseado nesses aptâmeros, já que eles funcionam como anticorpo? Para anticorpo eu não tenho teste rápido, não tenho ELISA, e os aptâmeros também, nós temos todas essas possibilidades. No nosso laboratório, a gente começou a trabalhar com esses aptâmeros para diagnóstico, e a gente passa a chamá-los de aptasensor, que são sensores de aptâmero. Nós gostamos muito de reações colorimétricas, porque a gente gosta muito do diagnóstico point of care, né? A gente quer desenvolver testes diagnósticos, o usuário final consiga executar esse diagnóstico sem a necessidade de uma pessoa especializada junto. Então, a gente está trabalhando com nanopartículas de ouro no laboratório, que tem propriedades bem interessantes. Então, as nanopartículas de ouro, elas interagem com o aptâmero. Então, o aptâmero, basicamente, ele protege essas nanopartículas de ouro. Quando eu tenho sal e não tenho o meu alvo presente no meu tampão, essas nanopartículas elas não sofrem agregação porque a interação está impedida pelo aptâmero. E aí, sem sofrer agregação, elas ficam em solução numa coloração vermelha. Quando eu tenho o meu alvo presente, o aptâmero solta da nanopartícula e se liga preferencialmente ao nosso alvo, porque ele vai ter uma alta afinidade pelo alvo. Aí as nanopartículas desprotegidas podem interagir uma com as outras, agregarem e precipitarem. E quando ela precipita, forma uma cor azul no meio. Então é uma boa tecnologia de comparação entre cor azul e vermelha aí no nosso sistema, tá? É baseado em aptâmeros, nanopartícula de ouro, a metodologia, tem baixo custo, eu já falei o preço de aptâmeros para vocês, simples, fácil de ser executado, em minutos a gente monta esses protótipos, a gente não precisa de ter nenhum equipamento específico para poder quantificar para a gente, né? Pode ser visual, presencial, ciência, por exemplo, e elas são adaptáveis a sistemas digitais. Daqui a pouco eu falo um pouquinho sobre isso para vocês. Então, aqui como resultado, nós temos um aptâmero que detecta o antibiótico canamicina. Olha aqui na ausência e na presença do antibiótico, e esse resultado, essa mudança de cor, ela é evidente, aconteceu em 1 minuto. Então, é só misturar que a cor já acontece imediatamente. Então, é uma sonda de rápida resposta, né? Super compatível com testes rápidos. Ela responde a concentrações diferentes, tá? É quantitativo, tá? A gente consegue quantificar quanto de antibiótico eu tenho pela escala de mudança de cor que eu tenho aqui no meu sistema. De ampicilina também, tá? Funciona bem. E aí, pessoal, como uma imagem vale mais que 1000 palavras, eu trouxe para vocês um vídeo onde a gente está fazendo um teste de um aptâmero para detecção de um antibiótico influente em tempo real. Notem que a pesquisadora vai ter na mão direita, né, no lado direito do vídeo, na verdade, vai ter um tubo contendo água sem o nosso alvo, e ela agora vai misturar como se fosse um efluente, simulando a mistura de um efluente contendo o nosso antibiótico para mostrar essa reação. Então, vou colocar aqui para acontecer. Aqui do lado é só a água, sem o alvo. Ela misturou lá, tá? Olha ali a cor que ficou, pessoal. Já mudou a cor. Não deu nem 1 minuto, né? Deu segundos. Então, é instantâneo a mudança de cor. É lógico que essa já é uma sonda muito bem trabalhada no nosso laboratório, né? Muito bem desenvolvida. Aí, pessoal, agora nossos planos é colocar esses aptâmeros em sistemas digitais, tipo aqueles de medir glicose, que nos ajude a quantificar esses patógenos e esses contaminantes, né, nas diferentes matrizes que elas podem ser encontradas. Nós estamos começando a fazer isso com fibra ótica, e a gente usa uma lâmpada de LED de baixíssimo custo, custa centavos essa lâmpada, e o aptâmero, quando ele está desligado ou ligado com o meu alvo, nós temos aqui um desvio da luz de LED, e esse desvio ele é transmitido pela nossa fibra ótica até um detector, e aí a gente consegue detectar essas mudanças de quantificação. E a nossa ideia é ter um sistema de quantificação em tempo real, por exemplo, de carga viral em amostra de sangue ou amostra de efluente. E por que isso acontece? Porque a interação aptâmero e o alvo é dirigida para aquele equilíbrio químico. Então, quando eu tenho mais alvos disponíveis, eu tenho um maior número de partículas em interação e um maior desvio da luz.
Então, se eu paro de ter aquele alvo ali e continuo passando meu efluente, acaba desligando o que está ligado, dessa forma, levando aí, né, ao detector quantificar corretamente quanto do meu patógeno ou contaminante químico eu tenho nesse sistema. Aqui é só para vocês terem uma ideia entre o protótipo de sensor que nós estamos utilizando, tá? E a PCR em tempo real, que é o padrão ouro para detecção de SARS-CoV-2 em efluente. Então, nós temos aqui uma boa correlação, né, com R ao quadrado de 0,97 e um p-value menor que 0,01 entre a quantificação padrão ouro e a quantificação com o meu sensor. Ok? Então, pessoal, isso era o conteúdo que eu tinha para apresentar para vocês. Eu queria apresentar uma nova utilização de DNA, a seção da genética, estudam bastante a molécula de DNA e suas funções, né? Até para mostrar para vocês que essas moléculas de DNA têm mais função do que a gente imagina no controle genético do organismo, né? Aqui está a equipe descrita que participa do primeiro projeto, que é aplicado à remoção de patógenos e contaminantes em efluentes hospitalares e domésticos. Aqui é a equipe do segundo projeto, né, que é aplicado mais à remoção de patógenos em efluente agrícola. Não posso deixar de agradecer, né, as agências de fomento e as empresas que são parceiras nossas nesses projetos. Está cada vez mais difícil conseguir financiamento e recurso, né? Está bem escasso. Então, tem que agradecer às empresas, né, privadas Biovet e Biotécnica, também as agências públicas, CAPES, FAPEMIG, CNPq, a fundação que nós temos na nossa instituição, que inclusive prospecta projetos, né, e oferece também fontes de financiamento, a FUNARB, ao consórcio Pesquisa em Café, outro que envolve várias agências públicas, instituições de pesquisa, tá? E que utiliza aí parte do PIB da venda do café para aplicação em pesquisa, e as agências internacionais Bill e Melinda Gates e NIH, que também propiciaram o desenvolvimento desses projetos. Gostaria de agradecer novamente, tenham gostado aí da palestra, e caso alguém queira entrar em contato, eu deixo aí meu e-mail para contato final. Então, muito obrigado, pessoal, novamente, pela atenção. Muito obrigado, Dr. Tiago, pela palestra. Parabéns mesmo pelo seu trabalho, muito interessante mesmo. E acho que a gente pode abrir agora para comentários e discussão, perguntas. Se alguém tiver alguma pergunta, pode abrir o microfone ou mandar aqui pelo chat que eu leio para você. Certinho? Eu acho que a Heloísa já tinha mandado uma pergunta aqui no chat. Você quer ler, Heloísa? Ou você quer falar, Heloísa? Eu posso ler aqui? Beleza. Bom, deixa eu ver. Resíduos de laboratórios de pesquisa também têm sido um problema como contaminante de efluentes? Em menor escala. Primeiro, Heloísa, prazer em te conhecer lá agora, né? A gente trocou bastante e-mail aí para a organização do seminário. Em menor escala, Heloísa, porque se a gente for ver a quantidade de resíduo que nós temos no laboratório em relação a doméstico e hospitalar e agrícola, né? É uma porcentagem bem pequena, embora, dependendo do laboratório, você vai ter um tipo de resíduo que tem alto potencial tóxico, né? Então, por exemplo, laboratórios trabalham com metais pesados, né? Organismos geneticamente modificados, tem que tomar bastante cuidado com isso. Tem essa polêmica aí se SARS-CoV-2 veio de um laboratório ou não, né? Se foi vazamento de um laboratório ou não. Então, mas se a gente for falar assim, de um ponto de mercado, de um ponto de epidemiologia e de frequência de resíduos, do volume total que nós temos de resíduo gerado, eu posso falar que é menos de 1% é o que é resíduo de laboratório, né? Então, ele tem uma menor contribuição. Mas é importante. Também acho que tem uma menor contribuição porque os resíduos de laboratório já são mais controlados, né? As instituições, por lei, têm que controlar a liberação desses resíduos, né? Então, talvez seja esse o motivo também que eles sejam menos impactantes. Não é atrativo, por exemplo, um filtro para laboratório de pesquisa, porque o tamanho do mercado, o nicho de mercado é muito pequeno, né? Então, dificilmente uma empresa investiria nesse tipo de projeto. Respondi, Heloísa, era mais nesse sentido mesmo a pergunta? O André, eu posso fazer uma pergunta? Por favor. Opa. Primeiro, professor, parabéns pela palestra, foi excelente, tenho certeza que foi de grande valia para todos nós aqui do programa. Eu queria perguntar
algo um pouco mais amplo em relação, na verdade, como que é a relação um pouquinho entre a iniciativa privada e a iniciativa pública, quanto à questão de P&D, né, de pesquisa e desenvolvimento de produtos. Eu queria saber como que funciona essa dinâmica, se a iniciativa pública chega com uma ideia para a iniciativa privada, ou a iniciativa privada vem com uma demanda, o público. Queria que você comentasse um pouquinho a respeito sobre isso. Obrigado. Obrigado pela pergunta. Depois eu até vi que tem outra pergunta da Heloísa no chat, depois eu respondo, Heloísa, mas vou responder essa primeiro. É uma boa pergunta, e eu sou um pesquisador novo, né, na área, consegui fazer essa ponte bem com a iniciativa privada, sei que essa não é uma realidade frequente no nosso ambiente acadêmico brasileiro, sei que sou privilegiado por isso, mas também envolve muito trabalho. Parte eu sou privilegiado porque apareceram oportunidades, né, e não aparece para todo mundo, mas grande parte foi cavada a oportunidade com muito, muito, muito trabalho, né? Não é um ambiente fácil, porque a visão de uma empresa é diferente de uma visão acadêmica. Eles não estão preocupados com o desenvolvimento tecnológico brasileiro, eles não estão preocupados com o desenvolvimento científico do país ou formação dos nossos recursos humanos. Estão preocupados em se obter lucro. O que a empresa quer é um retorno financeiro em cima do investimento que eles vão fazer. Então, com as experiências, hoje eu tenho projeto com 4 empresas no meu laboratório, estou indo para a 5ª agora. Para se ter 4 projetos no meu laboratório, eu devo ter conversado com mais de 30 empresas diferentes, muitas delas não de cara, muitas delas acharam que vamos fazer alguma coisa, mas não andou o processo, tá? Então, é persistência. Eu acho que para vocês que estão sendo formados agora como pesquisadores, persistência e vontade. Eu já tirei dinheiro do meu bolso, entrei num ônibus aqui em Viçosa, na rodoviária, fui parar no Rio de Janeiro com 9 horas de viagem para fazer uma reunião de meia hora com uma empresa e voltei para Viçosa depois, mais 8 horas de ônibus, né? Então, é disposição. Agora, tem coisas que a gente consegue aprender. Eu tenho um faro muito bom para a empresa. O pessoal do meu departamento brinca que eu consigo sentir cheiro de dinheiro de longe, e realmente. Sei sentir cheiro de dinheiro, de oportunidade, e vou atrás. E a gente vai desenvolvendo, tá, pessoal? A gente desenvolve esse perfil. Algumas pessoas têm mais perfil do que outras, né? Mas a gente consegue... É um perfil completamente passível de desenvolvimento. E é a forma de falar. Hoje eu consigo ter um poder de convencimento muito maior das empresas do que eu tinha anteriormente. Mas eu aprendi. Então, eu faço reunião com uma empresa sobre diagnóstico, por exemplo, de uma doença, de um fitopatógeno. Tem uma tecnologia que pode virar um produto interessante para diagnóstico de fitopatógeno. Então, eu não vou ficar tentando convencer que o apitâmero é melhor que o anticorpo, que tecnicamente é isso, é aquilo. Eles não estão interessados. Eu vou começar meu slide com o tamanho do mercado desse fitopatógeno é tanto, o prejuízo é tanto, se tiver diagnóstico, você economiza tanto. Quem que pagaria por essa tecnologia? Essas pessoas. Então, essas pessoas pagariam tanto por essa tecnologia, a empresa teria um lucro de tanto. Então, é isso que eles querem ouvir. E a gente tem que aprender a fazer essa leitura de mercado. Então, não é fácil, tá? E também depende muito da instituição. A Universidade Federal de Viçosa, ela tem esse reconhecimento na área agrícola e pecuária, né? Então, as empresas já sentem uma confiança nessa área só de falar que é o UFV. Eu venho da área de saúde médica, na área de mestrado, doutorado e o pós-doc foi em mestrado médico, mas assim que eu cheguei na UFV, eu entendi o ambiente que eu estava, entendi o gap científico que existia na área e consegui entrar nessa área. Então, a gente também não pode ter medo, né, se acomodar e ter medo também de mudar. Então, a instituição facilita e conhecer os trâmites na instituição. Então, para o sistema público fechar uma parceria com o sistema privado, existe toda uma tramitação de processo, tem que discutir propriedade intelectual, tem que ver o quão legal são os acordos de cooperação dentro da legislação governamental. E não é que eu sei tudo isso, agora a gente acaba aprendendo com a experiência, mas eu sei quem procurar na minha instituição. Então, é claro como os processos andam aqui dentro da minha instituição. Então, eu consigo tramitar um projeto de cooperação para iniciar com 1 mês dentro da minha instituição, porque eu conheço o caminho. Então, é importante vocês conhecerem os caminhos e, assim, nem todo mundo, depois, quando se alocar no mercado de trabalho, vai estar numa instituição que tem toda uma estrutura. É lógico que vocês, na Exalc, na USP, vocês têm estrutura tão boa, melhor do que aqui de Viçosa. Mas, no futuro, se algum estudante de pós-graduação cair em alguma instituição
que seja de menor porte, com menor cultura tecnológica, vá atrás das instituições que têm essa estrutura, né? Então, o nosso NIT, nosso núcleo, por exemplo, é extremamente bem estruturado e sabe tudo dessa parte de propriedade intelectual com a empresa. E eles fazem consulta, então consultar, aprender, né, o que se precisa fazer, né? E, inclusive, tem como você tramitar processos em instituições diferentes do que é da sua, mas aí esse é um outro assunto mais complexo. Então, persistência, tá, pessoal? Aprender o vocabulário e começar a absorver esses conceitos do mercado que você quer trabalhar. Não adianta você querer fazer produto para o mercado ou para o problema que você não conhece. E, assim, muitas das vezes, posso falar o quê? Quase que 100%. Os meus projetos que eu tenho com a empresa não foram de ideias iniciais que eu passei para as empresas. Os projetos que eu tinha, que a gente, inclusive, o pesquisador acha que é o diamante, né, valiosíssimo que ele tem, não interessava a empresa. Mas eles, conhecendo o que a gente faz dentro do laboratório, aí vinham, sim, as encomendas. Você faz isso, você trabalha com vacina? Não quero essa vacina que você está me apresentando, mas você consegue fazer vacina para esse patógeno? E as coisas vão conversando. E outra coisa com a empresa, pessoal, isso tem que ser na nossa vida, mas quem trabalha com a empresa vai ser cobrado para isso. É responsabilidade. Falou que vai entregar, tem que entregar. Falou que tem prazo, tem que cumprir prazo. Não adianta, não existe deixar para depois, alterar prazo ou não entregar resultado, tá? Isso queima filme e todo mundo do mercado público privado se conhece. Então, o seu filme vai espalhar, fala assim, o Thiago entrega as coisas. Então, isso atrai novas empresas. O Thiago não entrega coisas. Então, isso é terrível. Quando eu converso com as empresas, eles falam claramente, nós estamos com medo de investir, porque nós investimos em fulano de tal, em tal universidade, um dinheirão e não teve retorno nenhum. Então, tem que cumprir, pessoal, não tem jeito, ok? Obrigado. Nada. Tinha pergunta, né, no chat, André, acho que era da Heloísa também, que eu achei que era uma pergunta interessante. A questão dos fitopatógenos, ela tinha perguntado se é possível adaptar a tecnologia para detectar fitopatógenos, por exemplo, no solo. Sim, tá, Heloísa, é possível. A gente trabalha também com essa linha de detecção de fitopatógenos. Cada matriz vai ter a sua complexidade, né? Que identificar um organismo na água, você tem um desafio. Você tem a facilidade porque já está diluído num solvente. A água, por mais que seja um efluente com matéria orgânica alta, inorgânica, é um ambiente diluído. Agora, o sólido, você tem vários contaminantes ali presentes, né? Você tem a adesão das próprias partículas sólidas que estão no solo, e cada matriz é um desafio. E cada alvo é um novo desafio. Por mais que eu tenha, por exemplo, muita experiência em proteínas recombinantes, de expressar proteína em E. coli e purificar, cada proteína nova é uma história nova. A solubilidade dela, a complexidade do gene, tá? Se ela vai para corpúsculo de inclusão, se fica mais solúvel. Então, por mais que a gente tenha experiência, cada alvo é uma história completamente nova. Tem que cercar todos os ambientes. Mas é possível? Sim, é possível. Alguém tem mais alguma pergunta, algum comentário, pessoal? Tem mais algum comentário, André? Acho que não, né? Acredito que não. Então, mais uma vez, muito obrigado pela apresentação, parabéns de novo. E acredito que era isso. Muito obrigado aí. Boa tarde, boa janta aí para todo mundo. Obrigado, pessoal.